por exemplo, né, se você tem um sistema de coordenadas, vou fazer só um caso aqui específico, certo? DS nos outros sistemas, né? No sistema RFZ, por exemplo, certo? Você saber as três componentes, né? A radial, tá certo? A azimutal, né? E a axial, certo? Na direção radial, ou seja, eu quero saber qual é a área normal ao vetor R, né? A gente vai ter um pedacinho da superfície cilíndrica aqui, né? Vou fazendo aqui grande, tá certo? Esse aqui é a direção radial. Esse comprimento é R dφ. Esse comprimento aqui é dz, né? Então a primeira componente é R dφ dz. Isso aqui é a direção radial, né? Na direção do afim, né? Você está aí no semiplano fio constante, um segmento da sua área diferencial é uma linha radial e o outro segmento é uma linha axial, certo? Aqui está a direção afim, né? Isso é um pedaço do semiplano fio constante. Isso aqui é dz. Tá? Isso aqui é dr, né? Certo? Então dr dz ou dz/dr, chave dr dz, certo? Na direção axial, você está no semiplano, você está no plano z igual a zero, por exemplo, né? Você tem aí, olhando, né? Você tem aí duas linhas radiais e dois arcos de circunferência R constante. Isso aqui é mais ou menos R dφ, isso aqui é dr, certo? Essa é a área normal, a direção azul, né? Está para cima, certo? Então, essa áreazinha aqui. Produto desses dois segmentos, R dφ dr, né? R dr dφ. Seria a última componente aqui, né? Certo? Em esféricas, né? Sistema de coordenadas esféricas. Na direção radial, né? Você está sobre uma esfera, né? Se você olhar, você tem um arco, outro arco, né? R constante. Esse aqui é o arco R seno θ constante, certo? Você tem esse pedacinho de uma esfera. Isso aqui corre sobre a circunferência de raio R seno θ com a variação azimutal dφ. Então esse comprimento é R seno θ dφ. E esse aqui é R dθ. Esses são os segmentos normais à direção radial em esféricas. Aí, né? Então a componente radial é o produto desses segmentos aqui, né? R2 seno θ dθ dφ. Né? Na direção agora do aθ, né? Você está numa superfície cônica. Só lembrando vocês, se coordenada esférica, né? Certo? Você tem várias linhas, né? Então você tem essa áreazinha aqui, ó. Aqui está o vetor aθ, certo? Essa circunferência em raio, esse ângulo desse cone aqui é θ, certo? O raio dessa circunferência aqui é R seno θ. Então esse arco aqui está meio exagerado o tamanho, né? Mas seria R seno θ, diferencial de azimuth dφ. Isso aqui é um comprimento radial dr, né? Eu tenho o produto dessas duas quantidades, dá o segundo área diferencial na direção, né, do vetor aθ. E finalmente, na direção azimutal, você está no semiplano fio constante, vou botar ele aqui. Né? Você tem aí segmentos radiais e arcos, né, que correspondem a variações de dθ, né, aqui, certo? Isso aqui dá R dθ, né? Então, esse semiplano aqui é normal, a direção, botar esse vetor aqui, ao vetor afim, está para cá, certo? Aí você tem o terceiro componente do vetor. Então, ds em esféricas, tem espaço por aqui para escrever, certo?
tem componentes, né? Deixa eu ver aqui, talvez. Primeiro foi R2, né? Seno θ, dθ define na direção radial. Mas qual foi o outro componente? Foi a direção, foi isso aqui, né? dr com R seno θ dφ, R seno θ dr dφ, né? R seno θ dr dφ, a direção do vetor é a θ, e esse produto aqui R dr dθ na direção da φ, terceira componente, né? Mais R dr dθ na direção do φ, né? É interessante, particularmente, essa quantidade aqui na direção radial, né? Essa é a... Deixa eu só falar um pouco mais sobre isso aqui, tá certo?